Após os próximos 10 segundos, este canal de mídia social apresentará o culto na Pró-Paróquia Cafarnaum, com um mensageiro identificado em legenda. Irmãos e irmãs, amados e amadas pelo nosso Salvador Jesus Cristo, sejam bem-vindos e bem-vindas à audiência online e virtual de nosso culto carismático que realizamos para nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sintam-se também agraciados e agraciadas pelas bênçãos que todos nós que fazemos a Paróquia Cafarnaum vivenciamos em momentos como estes. Somos o corpo de Cristo, sua igreja, sua noiva, que é a cada dia preparada para o grande encontro com o seu noivo, nosso Senhor e Salvador Jesus. E não esqueçam que somos perdoados para que nossa culpa não nos afaste de Deus. Somos justificados por Cristo para que nossa condenação não nos impeça de sermos adotados por Deus. Recebemos a vida eterna agora, com novos corpos na ressurreição, para que tenhamos as capacidades para desfrutar ao máximo de Deus. Deus Pai nos abençoe sempre por meio do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós.
pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue a sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio e vê passando as horas. Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história então mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue a sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio e vê passando as horas. Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história então mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, Deus entrou na sua vida, a história então mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e de chorar passou. Chegou e chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Chegou o momento esperado das crianças. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que a mesma deve andar, e depois de um pouquinho mais velha, ela não se esquecerá dele. Isso é Provérbios 22, 6. Ovelhas e das cabras de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali, o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Que coisa! Por que será que o espinheiro não se queima? Eu vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui. Não se aproxime. Tire as suas sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado.
Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto, porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: Eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora, venha, e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito? Como eu vou tirar daquela terra o povo de Israel? Eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Quando eu for falar com os israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles não vão acreditar em mim. Eles vão me perguntar: de que Deus você está falando? Qual é o nome dele? Aí, o que é que eu digo? Eu sou quem sou. Você dirá o seguinte: eu sou o que me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareci a você e ordenei que lhes dissessem: tenho visto a sua situação e sei o que os egípcios estão fazendo com vocês. Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados, e vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. De fato, é uma terra boa e rica. O meu povo ouvirá o que você vai dizer. Depois, você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito. Digam a ele: o Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu a nós. Agora deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Por isso vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso, o rei deixará que vocês saiam. Eu farei com que eles os respeitem. E quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. Cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que lhe deem objetos de prata e de ouro e roupas com que vocês vestirão os seus filhos e as suas filhas. E assim vocês tomarão as riquezas dos egípcios. Graça, misericórdia e paz. Eu sou Fábio Cirne e quero trazer uma palavra de reflexão, uma palavra de esperança vinda da parte de Deus. E nós iremos hoje discorrer do seguinte tema: como identificar a ação do Espírito Santo de Deus. Nós iremos falar do personagem chamado José, nós iremos falar do personagem Joel, nós iremos falar do personagem Paulo nas suas cartas. José, nós iremos, já de antemão, ver que no livro de Gênesis capítulo 38, ele tem um sonho, e na sua vida ele já é rejeitado pelos irmãos. Fala desse sonho, os irmãos tentam assassiná-lo, por ele ser mais amado pelo seu pai Jacó. Vendem, e depois eles mudam de ideia, vendem aos ismaelitas como escravos. Os ismaelitas vendem ao oficial Potifar do faraó.
O oficial do faraó bota ele como governante da sua casa. A mulher de Potifar o deseja. Ele abstém-se do pecado, visto que o Espírito Santo já habitava nele. Ele rejeita o pecado, ele foge da aparência do mal. E a mulher de Potifar diz ao Potifar que ele a assediou, tentou agarrá-la. E aí Potifar coloca ele na prisão. Nessa prisão ele encontra o copeiro e o padeiro do faraó, também estavam presos. E lá eles têm um sonho, no livro de Gênesis, no capítulo 40, eles têm um sonho, e José interpreta esse sonho, diz que o copeiro será restituído ao verdadeiro cargo dele, e o padeiro será degolado. E assim acontece no capítulo 41, o faraó tem um sonho, e o copeiro lembra de José que ele conseguiu interpretar o sonho da mesma forma que José interpretou. José, assim aconteceu. O faraó manda chamar José, e aí aqui com ela nós começamos a entender como nós identificamos a verdadeira ação de Deus no ser humano, o Espírito Santo tomando posse do ser humano, e assim ele sendo identificado. E no livro de Gênesis, que nós iremos ler agora no capítulo 2, no capítulo 41, nós iremos ver como o faraó o recebe. Vamos lá, capítulo 41, versículo 33, diz assim: Agora, pois, escolha faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolha o cereal debaixo do poder de faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a faraó e a todos os seus oficiais. Disse faraó aos seus oficiais: Acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Ele mesmo responde. Depois disse faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente num trono eu serei maior do que tu. Disse faraó a José: Vês que faço autoridade sobre a terra do Egito. Então tirou faraó o seu anel de sinete na mão e o pôs na mão de José. Fez-os vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. José, um gentil, já identificou José como homem de Deus, que o Espírito já habitava em José, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. E aí nós iremos alinhar esse texto com o passar do tempo em Joel, capítulo 2, 38 ao 32, que diz: O Senhor, derramarei o meu Espírito sobre todos, sobre toda a carne. E lá no livro de Atos, capítulo 2, diz que o Senhor derramou sobre todos o seu Espírito, aqueles que estavam em uma sinagoga reunidos, entre Pedro e os outros discípulos, receberam o Espírito Santo. E no livro de Atos, após receber o Espírito Santo, no capítulo 2, do verso 38 de Atos, Pedro diz assim, no capítulo 2, versos 38. Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
pois para vós outros é a promessa. Recebereis o dom agora. Antes, recebereis o próprio Espírito Santo sobre toda a carne. O Espírito Santo assim se fez. Já no 38, já o homem vai a viver outro estágio. O estágio do dom. E esse dom está lá em 1 Coríntios capítulo 12, nas cartas de Paulo à igreja de Corinto. Ele diz: há dons para profetizar, para curar, para interpretar, para direcionar. E os dons, a partir do momento, e o dom, a partir do momento que ele se manifesta no homem, vai gerar o dom do Espírito Santo, que é transmutado em fruto, ou seja, multiplicação. Porque quando o Espírito Santo desceu em Atos, após a descida dele, os homens foram possuídos pelo Espírito Santo, automaticamente tiveram o dom, e esse dom gerou fruto. Mais de 3.000 pessoas ali aceitaram Jesus Cristo. E diz que eles foram doutrinados pelo Espírito Santo e perseveravam na doutrina do Espírito Santo de Deus. E quando nós perseveramos na doutrina do Espírito Santo de Deus, aí nós geramos os frutos. Gálatas capítulo 5, 23 em diante. O fruto do Espírito sendo gerado dentro do ser humano. E Paulo, nas suas cartas, ele fala isso, que o fruto do Espírito, no 23 no 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Deus não reprova essa conduta. Mas primeiro o homem passa por um processo. Não é da noite para o dia. É um processo, assim como os discípulos passaram pelo processo. Os apóstolos passaram pelo processo. Crianças, jovens, adultos e velhos passaram pelo processo do trabalhar do Espírito Santo e chegaram a uma unidade. Assim como José lá atrás não se apegou ao seu passado, das feridas que lhe acometeram, ele já era resolvido com Deus. E todos os dias José persistia e perseverava em oração, a ponto de um gentil faraó identificá-lo como: o Espírito de Deus habita em ti. Aonde eu procurarei, aonde eu encontrarei homem tão sábio em toda a face da terra? O Espírito Santo nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá inteligência. E o Espírito Santo, uma vez, quando nos possui, ele gera em nós o dom. E após o dom, ele gera o fruto, ou frutos. É assim que nós identificamos a ação do Espírito Santo na vida do ser humano. Graça, misericórdia e paz vinda da parte de Deus. A esperança viva
pra encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com tua glória, Senhor. Com tua glória, Senhor.
Irmãos, chegamos ao final de mais um culto, com a certeza de que a palavra ministrada encontrará campo fértil em nossos corações. Assim como o salmista, rogamos a Deus que nos dê a sua graça e sua bênção, e que sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que o amor de Deus nos una, que a paz de Deus nos envolva, que a coragem de Deus nos sustente em mais uma semana e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. E hoje eu vou dar as despedidas finais. Sou eu que vou dizer assim: ide na paz de Cristo, sede corajosos, fortes, no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Agora quero escutar da casa de cada um de vocês: aleluia! 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 Vazio de mim, me esvazio de mim. Só pro teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela